Atos, capítulo 21. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Agora nós vamos falar sobre a despedida de Paulo de Éfeso para ir para Jerusalém. Foi um processo de choro, um processo de persistência, onde houve oração, onde houve revelação. Isso aconteceu tudo no capítulo de número 21. Capítulo de número 21 diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete é um dos sete diáconos, que foi separado lá do capítulo de número 6. Ele aparece aqui novamente, esse grande diácono, evangelista, missionário, Felipe. Felipe, o evangelista, um dos sete, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eu estou lendo capítulos 21 e o verso de número 8. Verso 9, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Pensa num povo ali, de fato, pentecostal. Povo que servia a Deus em espírito e em verdade. Eles tinham o ensinamento do apóstolo, a palavra, tinham os dons espirituais. Era uma igreja forte, fortalecida pela palavra e pela graça de Jesus. Então, o capítulo de número 10, no capítulo de número 9, tinha 4 filhas, Felipe tinha, e elas profetizavam. E no capítulo de número 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágape. Vindo ao nosso encontro, isso aqui Paulo já não estava mais em Éfeso. Paulo já tinha navegado para Jerusalém e estava em uma determinada cidade. Vindo ao nosso encontro, tomou-se de Paulo, amarrando-o às suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando vimos isso, o escritor está escrevendo como na primeira pessoa, Lucas escrevendo, quando vimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Porque está aí o Espírito Santo falando que lá haverá sofrimento através da boca deste profeta. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade de Deus. Agora, é interessante. O Espírito Santo usa este profeta para dizer o que acontecerá naquele lugar. O que iria acontecer. Mas o Espírito Santo não disse para Paulo não seguir viagem. Ele apenas disse que haveria sofrimento. E não para que não cumprisse, não seguisse viagem, não seguisse a evangelização. A frase que caberia para citar neste momento é que a obediência machuca por um instante, mas frutifica para a eternidade. Porque a missão está aí, sofrimento está aí, mas a graça do Senhor Jesus
ela está acima de todo sofrimento. E a graça faz com que a gente caminha, prossegue, triunfa, ganha almas, veja as maravilhas, os feitos de Deus. A graça que nos proporciona a oportunidade, é a graça que abre porta da evangelização. É a graça do Senhor. O povo chorava, mas Paulo caminhava para Jerusalém. Esta mensagem demonstra o caminho estreito, mas nunca solitário, porque Deus sempre coloca alguém ao nosso lado. Então disseram pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. O Espírito revela a espera de Paulo em Jerusalém, que era prisão e sofrimento. Os irmãos, por amor, pedem que ele não vá. Mas Paulo sabe que a revelação não era para impedir, mas para preparar. O amor humano, ele busca proteção. Ele quer que a gente se proteja. O amor de Deus busca propósito. A vontade de Deus nem sempre coincide com a nossa lógica emocional. Paulo diz: sou impelido pelo Espírito, não sei que me acontecerá senão prisão, tribulação, que me espera. Mas Paulo continua nesta caminhada acreditando. E Paulo vai para Jerusalém. Este assunto que eu estou tratando, ele se encontra no capítulo 21 de Atos. Quando Paulo chega a Jerusalém, está no capítulo 17, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No verso 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou, relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Observa que Paulo procura homens que sentem a mesma coisa, que está envolvido na mesma obra. Ele não foi buscar lugar para pousar ou alguma outra coisa. A missão dele era Deus, era o reino de Jesus. Então Paulo os saudou, relatou, testificou do que Deus havia feito através dele para com os gentios. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram. Todos eles são zelosos à lei ainda. E aqui Paulo vai tratar do assunto de que as cerimônias da lei envolvendo aí os gentios. E ele volta a recitar aquela mesma recomendação que foi dito outrora. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e havia ali os homens que queriam praticar ainda o ritmo da lei, embora novos convertidos. Então Paulo consentiu para que fortalecesse e depois colocaria no discipulado. Eu venho apresentar essa saída de Paulo
de Éfeso, com os irmãos amando, chorando, orando por ele, e outros dizendo não vá, porque o Espírito Santo já disse que terá sofrimento. E ele diz, eu estou pronto, não somente para ser amarrado, como para ser morto pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que eu vejo aqui é uma determinação da vida de Paulo a continuar, uma determinação contínua de evangelização. O que nós podemos tirar desse comentário que fiz até agora? Estou no capítulo de número 21 de Atos. Eu fiz menção até o número 26. E o que nós podemos tirar daqui? Ou você é ou você não é. Tem que ter sabedoria, tem que entender e tem que crer que Deus está no controle. Se Deus ordenou, ele responsabilizará. Não que não terá lamentações, não terá ventos, não terá ondas altas. Jesus diz, passamos para outra banda. No entanto, no caminho teve tempestade, teve batalhas. Mas este que diz passamos é o mesmo que conversa com ventos, aquieta. É o mesmo que fala com o mar, sossega. É isto que nós precisamos. Às vezes a batalha está difícil. Às vezes a oportunidade para negar o Evangelho, negar a graça, negar Cristo. Às vezes a oportunidade aparece e traz para nós fantasias que nos satisfaz financeiramente ou poderosamente, posição. E aí você meio que balança. Mas a palavra é despertamento. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para falar do amor dele. Deus te chamou para fazer diferença na terra. Deus te chamou para ser testemunho do Evangelho. É para isso que Deus te chamou. Ou nos momentos bons, ou nos momentos de pelejas, ou nos momentos de batalhas, ou nos momentos de humilhações. Você é o mesmo. E a sua função continua. Falar do amor de Deus, falar do Evangelho de Cristo. Não importa as portas que estão na frente, se elas estarão abertas ou se estarão fechando para a tua vida social. Mas você não muda, você continua. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Para mim não faz diferença. É como entrar estação e sair estação. Você continua na mesma caminhada com Deus. Não deixa que nada te barre. Não deixa que nada faça você desistir. Aqui Paulo estava de frente a uma profecia. Vai sofrer lá na frente. Ele diz, eu preciso ir. Eu vou fazer a obra de Deus. O Espírito Santo avisou para que Paulo se preparasse mais, orasse mais, consagrasse mais e não pegasse ele de surpresa. Então ele está inocente, que não é uma cama muito confortável que existe na frente. Pode ser que tem que dormir no chão, mas Paulo continua a caminhada, aprendendo com Paulo. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te dou graça e te louvo pela tua bondade. Senhor, tu és a nossa salvação. Tu és o poder, a glória, a magnitude, a verdade. Oh, Jesus querido, nos alcança dos altos céus. Confirma do céu, meu Pai, a tua mão, a tua palavra, a tua companhia.
Abençoa todos, meu Deus, que esta palavra possa fluir nos corações do teu povo. Em o nome de Jesus, aceita a minha oração.